Mariane, o título da sua tese é Da Fantasia ao Transmídia, Modernização do Gênero Telenovela. O que você estudou exatamente na sua pesquisa? Bom, a ideia inicial era trabalhar um pouco sobre a transformação desse gênero de telenovela, que é um dos gêneros mais da cultura brasileira mais importantes que a gente tem. E aí a ideia foi trabalhar um pouco sobre essa transformação, de como o gênero, desde o seu início, né, na década de 50, seu surgimento, se transformou, né, tanto esteticamente quanto tematicamente, até hoje, né, nessa era transmídia que a gente chama. Pois é, eu vou pegar o título aqui e vou começar ao contrário. Depois a gente fala de fantasia, claro. mas começar com transmídia. O que quer dizer isso exatamente? Bom, esse termo, narrativa transmídia, ela foi criada pelo pesquisador Henry Jenkins, do MIT, e esse termo ele define as narrativas que elas perpassam diversas mídias diferentes, né? Então, por exemplo, acho que o principal exemplo acho que é a série Lost ou Heroes, em que a história ela se passa e ela perpassa, no caso, desde a TV, o cinema, a mídia impressa, como os graphic novels, e chega à internet, né? E acho que um grande papel desses tipos de narrativa é abrir a participação do telespectador, né? E do leitor também. Ou seja, a gente não está pensando só na internet. Não. Por exemplo, eu posso assistir hoje a novela também na internet. Não é só isso. Não, não. No caso, falando de telenovela mais especificamente, as narrativas transmídia, elas se caracterizam justamente por uma narrativa que ela é pulverizada em tanto na televisão, quanto na internet, quanto no celular, né? Eu posso acessar um conteúdo exclusivo para mim que está só no celular, e não está na internet nem na televisão. E hoje a telenovela brasileira já trabalha também nesse formato transmídia? Sim, hoje é obrigatório, podemos dizer que ele é obrigatório o conteúdo na internet, né, para as telenovelas, né? Por quê? Hoje, o novo espectador, que a gente chama, né, ele não fica só mais na frente da TV e somente utilizando essa mídia. Esse telespectador, ele vai, ao mesmo tempo que assiste a TV, ele está mexendo na internet, ele está tweetando, ele está falando no Facebook com os amigos, comentando sobre essa trama, né? Então, esse é o novo espectador. Então, no caso, a televisão e a telenovela, ela precisa se adaptar a essa nova realidade, a esse novo espectador. Você diz, logo no começo do seu trabalho, que você olha especialmente para os momentos de ruptura. Exato. Então eu queria regredir, fazer uma volta às origens, o começo, e como a telenovela vem existindo na TV brasileira, e já te perguntar exatamente dessa fantasia que está no título. Que fantasia é essa? Bom, a minha tese ela vai trabalhar, como disse, nesses momentos de ruptura, justamente por uma questão de recorte, porque a telenovela é um mundo, né? Você tem ali milhares de tramas. Então, como um recorte mesmo para a tese, eu trabalhei com esses momentos mais marcantes da história da telenovela. E no caso do momento fantasia, que seria esse período da década de 50 até 68, mais ou menos, foi essa era, ou esse momento em que a telenovela ela trabalhava muito com temáticas muito parecidas com as novelas cubanas, né, que foram, principalmente as radionovelas, que foram as suas origens. Então, elas trabalham com temáticas muito distantes do cotidiano, fantasiosas, falam de sheiks árabes, de reis e rainhas da Europa, né, com uma trama que era muito longe da realidade do brasileiro, né? E isso modificou a partir de 1968 com Beto Rockefeller, que é o grande marco de uma nova etapa da telenovela brasileira. O que acontece? Então, a gente, no primeiro momento, há essa temática mais fantasiosa, distante do cotidiano, de um certo realismo. Chega em Beto Rockefeller, qual que é a grande transformação? A partir de Beto Rockefeller, né, essa telenovela especificamente, ela marca uma transição para uma trama mais realista, mais próxima ao cotidiano do telespectador, né? Então, o que se modifica? Tanto a temática, né? Então ele vai trabalhar o dia a dia de São Paulo, do Rio, das grandes metrópoles, temáticas também do amor, né? Não do amor impossível, mais como era antes, mas o amor mais real, trabalhar personagens mais verossímeis, né? Então
o Beto Rockefeller ele é tratado como um anti-herói, o primeiro anti-herói da telenovela brasileira, com linguagem mais coloquial também, né, e cenários externos que o telespectador reconhecia. Né, então... No teu trabalho você faz 3 grandes divisões. A primeira, como você disse, ali década de 50 até 68. Até 68. E depois de 68 a gente vem nesse modelo, você divide nesse modelo, até já os anos 2000, é isso? Isso. É que, na verdade, esses limites, né, é claro que, como um recorte, eu fiz esses momentos, eu dividi em 3 momentos, mas, na verdade, na história da telenovela, essas fronteiras não são tão demarcadas, elas são muito fluídas. Tanto que, se a gente pensar na era fantasia, em que a grande característica era as narrativas melodramáticas, a gente não pode dizer que isso acabou em 1968. Né? Hoje, posso citar a Avenida Brasil, por exemplo, é uma trama que tem muitas características das novelas da década de 60. Né? Esse conteúdo melodramático, oposição entre o bem e o mal, o vilão versus mocinha, etc. Então, na verdade, essas fronteiras elas não são tão demarcadas. Né? Claro que, a fim de recorte, isso foi feito, mas elas não são tão demarcadas. Mas, seguindo essa sua linha e fazendo Sim. essa ressalva, claro, a gente então tem de 68, mais ou menos, até o ano 2000, onde a gente já começa a notar uma outra ruptura que nos traz ao transmídia, é isso? Isso, exato. Que acho que o principal objetivo da minha tese, mais do que trabalhar a transformação do gênero, que aí seria, acho que, o conteúdo de diversas teses, foi trabalhar a questão do espectador. Né? Como o espectador ele é chamado à ação na história da telenovela. Né? Então, as pesquisas em telenovela sempre trabalham a questão da narrativa transmídia ou da telenovela transmídia como a grande revolução da televisão brasileira, como se a primeira vez que o telespectador ele é possibilitado a agir, a produzir conteúdo na internet, a falar sobre a telenovela, mas não é bem assim. Né? A gente pode citar na década de 60, a gente já tinha, por exemplo, concursos em que o telespectador ele podia participar e modificar o final da telenovela. Então, acho que o grande objetivo da minha tese foi trabalhar ou pesquisar como esse espectador ele é chamado à ação ao longo da história desse gênero. Só um detalhe importante, porque me parece um conceito fundamental para compreender a sua tese, isso que você chama de agenciamento narrativo. Exato, exato. O que é agenciamento? Agenciamento narrativo, que a minha tese ela vai trabalhar com um conceito de texto, ou de discurso, ou de telenovela, como um gênero, não como algo que o espectador ele apenas recebe, ou ele lê, ou ele assiste, mas que ele tem uma participação efetiva na trama. Né? E isso se dá ao longo Eu acho que com o gênero telenovela isso é ainda mais forte, né? Já que a telenovela é considerada uma obra aberta, em que tudo pode mudar, né? Nem o final, os personagens, nada é fixo, porque o telespectador ele tem um papel fundamental na construção dessa trama. Então, o agenciamento narrativo que eu chamei é justamente como é a participação do espectador na trama. E isso não falando só das novas mídias, como a internet, em que o telespectador pode efetivamente escrever uma carta, escrever um e-mail, fazer um blog do personagem, criar um Twitter fictício de um personagem que ele gosta e interagir com as pessoas. Mas desde dos primórdios da telenovela, né? Como que o telespectador participava? Qual era a participação dele nessa trama, nas narrativas? Pois é, como você disse, já lá no primeiro momento que você trabalha com as telenovelas, nos anos 50, já há essa participação, evidentemente diferente de hoje, claro. Mas há. E você citou concursos que existiam. Que mais? Existia outros acho modos? que outras formas de agenciamento via consumo. Acho que a telenovela sempre trabalhou o agenciamento dos espectadores via consumo. Né? Então, hoje eu posso procurar no Instagram qual é o batom que a minha personagem utiliza hoje
Mas em Roque Santeiro, por exemplo, a grande febre foram os turbantes da viúva porcina, né? Então isso é também uma forma de agenciamento e do telespectador participar via consumo dessas tramas que eles mais gostam, né? Eu acho que a internet, ela revolucionou, sim, né? Ela transformou a telenovela no sentido de que ela potencializou a sua forma de, o seu aspecto social, porque a TV ela sempre foi social, né? Então, no início as pessoas se reuniam em torno da TV, era um grande evento assistir à televisão, até porque eram poucos aparelhos, né? Então assistir à televisão era um evento, as pessoas se juntavam em frente a ela, e também o aspecto de debate, que a televisão, ela sempre, a telenovela sempre colocou para a sociedade, né? Então, desde sempre as pessoas discutem telenovela, as pessoas não assistem, mas sabem do que a telenovela trata. Então, a internet, ela vem potencializar esse aspecto social que a televisão sempre teve. Além do consumo, esse é o que se identifica logo lá atrás. Que outro tipo de participação, de agenciamento do telespectador você identifica, e especialmente aqueles que já vêm desde lá do início? A questão como eu já falei, da audiência, né? Relação da televisão com a audiência. Então, a telenovela, ela é baseada e fundamentada, eu acho que toda a televisão é fundamentada no aspecto da audiência, que audiência que ela gera, qual é a interação que essa telenovela está gerando com o espectador, né? Então, e que vai transformar a trama do autor. Então, o autor, ele tem, no caso, o telespectador, ele tem controle sobre o autor dessa telenovela, né? Então, acho que o grande aspecto de interação, agenciamento, de participação desse espectador, tirando a internet, né, sem pensar na internet, é via audiência, né? Hoje, o telespectador, ele pode boicotar uma telenovela e isso transformar completamente a trama, né? Desestabilizar o autor, mudar totalmente os planos daquela trama. E o consumo também tem uma ação direta nos rumos da trama via consumo. Você citou o Roque Santeiro, a viúva porcina. Sim, uhum. Ainda que não seja uma participação opinativa, ou talvez, mas o consumo demonstra um interesse especial com relação ao personagem que pode ganhar relevância ou não? Sim, Como sim, isso acontece? com certeza. Eu acho que é mais legal talvez citar com exemplos. A novela Salve Jorge, com a personagem da Giovanna Antonelli, foi um grande fenômeno publicitário da telenovela e o que a gente chama de publicidade espontânea, porque não foi um merchandising comprado, então no caso as marcas não foram até a telenovela e compraram um espaço, como hoje existe, mas foi publicidade espontânea, né? Então a personagem simplesmente aparecia com os produtos na telenovela e isso gerava um grande boom, né, de consumo entre os telespectadores. E isso acabou fazendo com que essa personagem tivesse um grande destaque na trama, né? Então, um dos grandes medidores disso, falando de TV Globo, é o CAT, né, o Central de Atendimento ao Telespectador, que vai medir, no caso, ou dizer quais foram os produtos mais pedidos, os produtos, as marcas mais pedidas ou mais requisitadas pelo consumidor daquela trama, né? Então, com certeza, uma personagem que tem esse poder de publicização e de consumo maior, ele vai acabar tendo mais destaque na trama, isso alterando totalmente os rumos da trama, né, da telenovela. Mariane, a gente falou, você deu exemplo lá do primeiro momento, do primeiro para o segundo momento, como você divide isso, na era realista, ali da década de 60 até o ano 2000, há também alguma grande ruptura e inovação que depois vai se manter, ou as coisas vão evoluindo? Acho que as questões temáticas, estéticas, de gênero, elas vão evoluindo em conjunto, né, de acordo com transformações tecnológicas da própria sociedade. Então, acredito que entre esses dois momentos, né, eu acho que em relação à temática, a transformação é muito grande em relação à
a introdução de temáticas sociais muito fortes, né? Então, hoje a telenovela brasileira, ela pode ser considerada uma das grandes fontes do imaginário nacional, né? É aquela, como alguns pesquisadores colocam, a narrativa sobre a nação, né? Aquela que vai falar sobre o Brasil até melhor do que o telejornal, né? Então, acho que um grande marco, uma grande ruptura da década de 60 e que marca essa era realista é esse tratamento às temáticas sociais, né? Então, a gente pode pensar as telenovelas que vão fazer denúncia de certas questões debatidas na sociedade, como o tráfico de mulheres, clonagem, a questão ética sobre a clonagem humana, uso de drogas, né? Então, entre outras coisas. Então, acho que um grande marco da telenovela, uma grande característica e que se mantém até hoje em todas as telenovelas é essa tematização social. A ditadura militar, enfim, marcou de maneira decisiva a vida da nação e tem uma importância gigantesca para as artes também, definindo rumos e alterando os sentidos. Na telenovela, quando você olha, já que você passa pelo período todo da ditadura, isso você vê de alguma maneira diferente das outras artes? Como que isso surge para você? Na telenovela, existiram na época da ditadura casos de censura, Roque Santeiro foi um grande exemplo, mas eu acho que a ditadura ela teve um papel muito importante até nessa transformação temática do gênero, né? Então, com a ditadura militar, começa-se também a produzir telenovelas com um ideal de Brasil, né? Então, qual é o Brasil ideal que deveria se mostrar, né? E aí, a partir disso, é claro que isso teve um papel importante nessa transformação da telenovela como um gênero, né? Então, a partir de então, a telenovela viu, né, os autores e as emissoras começaram a perceber que a sociedade, que esses debates sociais que são gerados, eles são uma grande fonte para a telenovela e que acabam gerando grande debate social. Você citou esse modelo de Brasil e, como você disse, é sempre bom e ajuda a gente compreender dando exemplos. Se ocorre algum exemplo justamente de novela, justamente para mostrar essa questão na ditadura de modelo de Brasil? Não assim de modelo do Brasil, mas talvez como um reflexo disso, de denúncia, de debate que eu acabo trabalhando na minha tese, Vale Tudo, né? Que ele vai fazer essa crítica ao cenário político e social do Brasil, né, da sociedade brasileira, e que é um grande reflexo desse período da ditadura militar, né? É um período pós-ditadura, no caso. Mariana, eu sei que também foge do tema principal do teu trabalho, mas acho que também nos ajuda a perceber um tanto a novela brasileira. É possível estabelecer comparações entre a novela brasileira, tão reconhecida internacionalmente, e outros formatos de novela? A gente tem hoje bastante presente a novela mexicana, você citou lá no começo a novela cubana, a gente tem um gênero talvez semelhante nos Estados Unidos. Como a gente consegue situar as grandes diferenças e talvez a qualidade que faça uma distinção do gênero, como ele se estruturou no Brasil? A cultura midiática, sem dúvida, a telenovela faz parte disso e acaba bebendo de outras fontes, né? Na década de 60, como eu disse, ela tem esse grande reflexo das radionovelas, que, por sua vez, que acabam bebendo dessa fonte das telenovelas cubanas. Até os primeiros autores de telenovela brasileira eram da radionovela e de telenovelas cubanas, agora Magadã é um grande exemplo disso. Então, as primeiras telenovelas tiveram muitas características parecidas com esses gêneros de outros países. E aí, a partir de 1968, é que a telenovela começa a demarcar um espaço próprio, né, que é justamente essa discussão de temáticas sociais, né, e uma telenovela que é mais próxima à realidade, ao cotidiano do telespectador. Tanto que, em pesquisa de telenovela, a gente propõe que a telenovela como um gênero especificamente brasileiro, né? Então,
a gente não costuma nem traduzir o termo telenovela para soap opera ou series, né? Justamente porque ele é um gênero tipicamente brasileiro, né? Que é um gênero próprio, né? E é claro que hoje as séries americanas elas acabam tendo grande influência, principalmente na linguagem televisiva, né? Então, a minha tese mais para o finalzinho, ela vai falar um pouco desse futuro da televisão e da telenovela, que é justamente essa marca que é muito característica das séries norte-americanas, que é essa complexificação da narrativa, né? Então, hoje, se antigamente as telenovelas elas tinham uma mesma história, um único enredo que perpassava a novela inteira e que se resolvia só no final, hoje o telespectador ele não tem mais paciência para esperar a resolução de uma trama durante 8 meses, né? Os Então, conflitos vão sendo gerados e resolvidos, novos conflitos surgem, exato. É isso? Isso. Então, a complexificação narrativa é justamente isso, né? A tornar a narrativa mais complexa, que vem muito das séries norte-americanas, é isso, né? Essa serialização mais rápida, os ganchos que se resolvem no mesmo episódio e que não se estende até o final da novela. Isso tem a ver também com o suporte onde se assiste? Ou não? A questão passa completamente... Tanto faz ver na TV, com horário marcado, ou ver a hora que eu quero na internet. Tem alguma influência? Tem, claro. O suporte, o dispositivo, ele acaba influenciando nesse tipo de narrativa, porque hoje, muitas vezes, a gente não tem o tempo de ficar na frente da TV durante 1 hora acompanhando aquela trama. Então, hoje, a gente tem a passagem dessas tramas que são da televisão para a internet, né? Eu acho que todas as telenovelas hoje estão na internet e não estão inteiras, né? Em capítulos inteiros na internet. São cenas que são divididas para ir à internet ou no site da Globo.com e que permite que o telespectador escolha qual cena que ele quer, né? Então, eu quero só assistir a cena do meu personagem favorito, então ele acaba construindo uma subtrama própria, né? Então, no caso, aí também é um tipo de participação que o telespectador tem. Ele não precisa assistir exatamente ao que a telenovela propõe, mas ele pode construir a sua própria trama, no caso. Ou seja, o autor tem que ter em mente a nova forma de exibição. Sim. E que o enredo, talvez, seja a maneira de se chamar, de um determinado personagem tem que ter uma sustentação própria, exato, não necessariamente ligado com o resto do enredo, é isso? Sim, alguns autores eles têm mais essa característica na construção das suas telenovelas, mais do que outros, né? Então, alguns autores eles acabam construindo as suas tramas, principalmente novelas das 7, das 19 horas, construindo as suas tramas já pensando em como isso vai para a internet e que tipos de conteúdo extras eu posso construir para apoiar o conteúdo da televisão. Então, alguns autores já constroem uma narrativa mais ampla, que sai da própria televisão. Então, acho que o Cheias de Charme foi um grande exemplo disso, de um autor que pensou, de autores que pensaram aquela trama não só para a televisão, mas como isso se ligaria com vídeos no YouTube, Facebook, campanhas em sites e em blogs. A Globo... não sei quanto isso tem de inovação, mas há também agora um novo horário de novela, um quarto, seria, ou talvez quinto, e até mesmo sexto, se a gente pensar no dia todo, novelas menores, no sentido de ficar menos tempo no ar. Isso também a gente pode enxergar algo que passa e dialoga com as outras mídias? Sim, no caso, não que a internet tenha sido o grande responsável por isso, mas é a própria transformação do consumidor de telenovela que se transforma, né? Então, a Globo ela vai fazendo essas experimentações, tanto em horários, quanto em temáticas, enquanto em linguagens, em serialização, para atingir esse novo espectador de telenovela, né? Que, claro, com esse novo contexto cultural que a gente vive, de convergência midiática, surge, né? Então, ele faz essas experimentações, a televisão faz essas experimentações para poder atingir, poder conversar e dialogar com esse novo público, porque sem esse diálogo, sem o estabelecimento desse diálogo, a telenovela não existe.
Mariane, houve um tempo em que a novela, vamos pensar, claro que não segue exatamente mais esse horário, mas tinha a novela das 6, das 7 e das 9. A 6 tinha uma característica de trama, a das 7 um pouco mais engraçada, a das 9 um pouco mais... Isso pode se alterar também com essas transformações, ou já está sendo alterado, ou esse modelo, já que ainda também tem muita gente que vê pela TV, pode se manter por um tempo ainda? Como eu sempre digo, a telenovela ainda está muito presa à mídia televisiva. Ela tem um pouco de dificuldade ainda de se soltar dessas amarras de audiência, de ibope, daquilo que está na televisão, televisão em si, né? É claro que existem, como eu coloquei, diversas experimentações de você levar a telenovela para a internet, de ampliar ou expandir o conteúdo para outras mídias, mas ainda a televisão, todas as emissoras ainda trabalham muito com essa medição de audiência, que é o que vai dizer se a novela tem um sucesso ou não, né? Algumas novelas, elas têm pouca audiência televisiva, mas têm grande diálogo na internet, né? Então, no caso, as telenovelas ainda têm essas características muito fortes, de novelas das 6 ser de época, por exemplo, as novelas das 7 terem um aspecto mais jovem, porque o público é mais jovem, de trabalhar temáticas de internet, de tecnologia, e a das 9 uma temática mais social. Ou seja, ainda que a internet, as novas mídias, tenham um papel fundamental, não quer dizer que o formato antigo tenha se perdido, foi deixado para trás. Não. Ele ainda é fundamental e ainda leva em conta as tradicionais questões que vêm de muitas décadas. A hora que tal faixa etária chega em casa, quem está na frente da TV naquele horário, Só que isso acaba se perdendo, mas a televisão ainda não sabe como lidar com isso completamente, né? Então, você tem esse formato que é mais tradicional, que está na televisão, mas ao mesmo tempo, você tem todas essas tramas que se diluem na internet e que independem de horário e de faixa etária, né? Porque qualquer um pode ir a qualquer momento assistir aquelas tramas. E aí o problema do autor, que tem que manter o tradicional e se desdobrar em novidades. Não é que ele joga fora o antigo e começa o novo, né? A telenovela está vivendo um momento de transformações contínuas, né? Eu acho que a televisão não tem como até se desgarrar totalmente da mídia televisiva, porque grande parte da população ainda assiste à televisão e não tem acesso à internet ainda. E a gente está falando de um Brasil muito diferente. A televisão ainda é a mídia predominante nas casas dos brasileiros, ainda. Então, as emissoras não têm como se desgarrar totalmente dessa mídia, que é o que dá dinheiro para elas ainda. Sim. Mariane, queria te agradecer muito pela gentileza de vir aqui, dizer que você foi orientada pela professora Rosana Soares de Lima, agradecer a ela também, até pela ajuda que nos deu no contato com você, e parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, Rodrigo, muito obrigada.